10 minutos eu saí de lá com o meu NIF. E aqui nós temos muita coisa acontecendo. Foi o primeiro documento que eu consegui fazer. A maioria dos bancos estão exigindo eu conseguir fazer o meu NIS. Meio que é de bom grado que eles fazem. Com poucos dias eu já tava com o meu contrato. Não consegui fazer no primeiro dia que eu cheguei aqui. Eu tentei umas 5 vezes. Você só consegue quando tá com título de residência. Começamos mais um vídeo aqui no canal. Hoje um assunto muito importante sobre os principais documentos que você vai precisar fazer aqui em Portugal o mais rápido você conseguir. Vamos ir dar uma explorada por aqui e começar esse vídeo. Desbloqueamos mais uma parte do mapa de Lisboa. A gente acabou de chegar aqui no Parque Quinta de alguma coisa que eu esqueci o nome. E aqui nós temos muita coisa acontecendo. Eu não sei nem para onde olhar, o que eu vejo primeiro, porque é muito extenso esse parque também. Então vai ser o dia todo aqui andando para ver se eu consigo conhecer pelo menos metade do tamanho desse parque. Tem coisas para lá, eu já vi pessoas indo para lá. Tem coisas aqui atrás, tem coisas lá embaixo também. Eu entrei por lá assim. Aí eu vim, dei a volta e vim por ali. Estamos aqui adentrando praticamente uma floresta. Se você me perguntar, eu não sei onde eu tô. Espero que isso aqui ainda faça parte do parque, porque talvez eu já tenha até saído aqui e tô no meio da mata. E eu vou procurar um lugar tranquilo aqui pra gente conversar melhor. Eu explicar pra vocês como foi toda essa trajetória até eu conseguir praticamente todos os documentos que eu preciso pra minha entrevista da AIMA. Bom, eu acho que eu só vou aceitar o meu destino. Eu acho que eu tô perdido. Vou ficar por aqui. Mãe, se você estiver vendo esse vídeo, me busque em um parque aleatório perto do aeroporto de Lisboa, porque eu não sei onde eu tô mais. Eu não tô conseguindo achar a saída. Eu tô rindo de desespero. Tá, isso aqui é bizarro. Eu acho que eu não devia estar aqui, não sei. Será que eu vou continuar? Tudo pelo vídeo. Arreguei, não vou lá de jeito nenhum. Eu me recuso a me arriscar tanto assim. Consegui achar um lugar mais tranquilo. Vamos conversar um pouco sobre como foi esse processo de documentação, que, pra falar a verdade, não é tão simples assim. E basicamente ele começou lá no Brasil, que já entra a questão de solicitar o visto, que, como eu posso dizer, é muito complicado. Talvez burocrático se encaixe melhor nessa definição, porque é muito documento, é muita papelada. Você não pode errar nada, você não pode errar um acento do seu nome que vai dar um problemão, vai demorar o seu processo. Então tudo começou nessa parte. Mas eu não vou falar disso porque é muito extenso. Aí na descrição tem até o link de uma aula de como eu fiz o meu processo para pedir o meu visto de procura de trabalho. Então se você quiser dar uma olhada, é só clicar aí no link da descrição, porque hoje eu quero falar dos documentos daqui de Portugal, que já é outra burocracia totalmente diferente e dá muito trabalho também. Começamos pelo NIF, que foi o primeiro documento que eu consegui fazer assim que eu cheguei. E por muita sorte eu consegui fazer no primeiro dia que eu cheguei aqui. Por exemplo, eu cheguei numa terça, na quarta-feira eu consegui fazer o meu NIF. E para você que não sabe, o NIF é o seu número de identificação fiscal. É equivalente ao CPF do Brasil. É basicamente isso. E o que acontece? Você vai precisar fazer ele nas finanças. Só que cada finanças de cada bairro, de cada cidade que tem, de cada zona, vai te atender de forma diferente. A exigência que uma vai pedir, a outra talvez não vai. Em algumas você vai conseguir fazer e a outras não. Pelo menos fazer da maneira que eu fiz, que foi sem representante fiscal. Porque aí entra outra questão. Teoricamente, para quem é estrangeiro, você precisa de um representante fiscal, que é uma pessoa que vai se responsabilizar por você fiscalmente. Só que a gente que está vindo com visto de procura de trabalho, geralmente não conhecemos ninguém aqui. Então não tem ninguém para ser o nosso representante. Só que muitas finanças não aceitam essa exceção, sabe? Porque teoricamente, como nós que viemos com visto de procura de trabalho estamos em processo de legalização, não necessitamos de um representante fiscal, porque a gente está com o intuito de morar aqui. Então a gente vai ser o nosso próprio representante. A maneira mais fácil é realmente você conhecer alguém aqui, ela se tornar a sua representante fiscal nesse primeiro período, e depois você troca essa responsabilidade fiscal para você, que você consegue quando você troca a sua morada fiscal. Só que para isso, pelas últimas notícias que eu vi,
você só consegue quando tá com título de residência. Então vai demorar um tempinho para isso. E o que eu fiz, e que como muitas pessoas conseguiram fazer também, é você ir indo em várias finanças com o seu visto e um comprovante de residência do Brasil, que pode ser uma conta ou até um documento que você tira do INSS, que eles aceitam aqui também. Você vai com esses dois documentos, com o passaporte com visto e esse comprovante de residência, e solicita o seu NIF. Aí vai entrar aquela questão do atendente e da finança que você tá. Algumas vai ser tranquilas, como a minha, que eu só entreguei, 10 minutos eu saí de lá com o meu NIF. E outras não vão querer fazer o seu NIF sem representante, e você vai ter que ou ir atrás de alguém para ser o seu representante, ou você vai indo em outras finanças. Só que um detalhe disso é que eu consegui fazer meu NIF e algumas pessoas vieram a mim perguntando, né, em qual finanças que eu fiz. Aí eu indiquei ela, falei para eles irem lá. Só que a primeira pessoa que foi já me falou que eles não estão fazendo sem representante. Aí agora eu não tenho certeza se são em todas as finanças que tá assim, que realmente eles estão exigindo e ninguém mais está conseguindo fazer sem representante, ou se é apenas naquela, né? Dizem, isso eu não tenho certeza, mas foi que eu vi em um grupo que eu estou, aqui no norte, Paredes, Passos de Ferreira, essa região mais afastada lá do norte, você ainda consegue fazer sem representante mais tranquilo. Aqui por Lisboa, realmente, acho que finanças 6 e finanças 4, muitas pessoas já tentaram lá e não conseguiram fazer sem um representante. Já ficou um documento que está um pouco mais difícil de você conseguir. E outra coisa, quando eu cheguei não precisava de agendamento, só bastava você ir cedo para finanças, por exemplo, abre 9, você chegava lá umas 6, 7 horas para poder pegar a senha para ser atendido. Agora não, é só por agendamento. Então, além de toda essa burocracia, você vai ter que fazer um agendamento. Já tentei resolver outra coisa lá, chegando cedo, e eles não estão aceitando mais esse tipo de atendimento. Já fica a dica, quando você chegar aqui, até um pouco antes, se você já tiver a data marcada de viagem, já do Brasil mesmo, você entra no site da Finanças e faz o seu agendamento para solicitar o NIF. Então, assim que você chegar, já corre atrás desse documento, que esse documento vai servir para tudo. Você precisa dele para tirar o NIS, para fazer contrato de trabalho, para comprar as coisas, para fazer cadastro em site, para tudo. E o segundo documento que eu tirei, e não necessariamente precisa seguir essa ordem, mas foi como deu certo para mim, foi o meu cartão navegante, que eu também fiz no mesmo dia, que é o cartão do transporte público, né? Para você não precisar ficar pagando passagem por passagem, apenas um cartão específico para isso. E como eu fiz? Você vai precisar ir para um centro da Carris Metropolitana, um atendimento deles com o seu NIF. Um detalhe, que você já precisa ter o NIF, então você vai ter que fazer ele depois que você conseguir o seu NIF, e você vai lá, vai preencher uma ficha com os seus dados, vai precisar de uma foto 3x4, então lembre-se disso, uma foto 3x4, o NIF e o valor da emissão do cartão, que se eu não me engano foi 5, 7 euros, algo assim. E aí tem um detalhe, se você tem até 23 anos, você tem acesso ao transporte gratuito, que foi o meu caso. Então, por exemplo, eu não sabia disso, eu fiquei sabendo realmente no dia que eu fui fazer o meu cartão navegante, e eu já fui preparado para pagar os 40 euros da mensalidade do cartão navegante, né, para você ter acesso a todos os transportes públicos e usar o mês todo por 40 euros, o que compensa bastante para quem usa para ir trabalhar, usa diariamente, compensa muito mais do que você pagar ela individual. Só que aí no meu caso, eu ainda tenho 23 anos, só ano que vem eu vou fazer 24, então eu tenho até ano que vem para poder andar no transporte público de graça, o que vai ser muito bom, porque eu vou economizar um dinheiro com isso. Não vou precisar, por exemplo, gastar com carro. E como eu tô próximo de Lisboa, o transporte aqui realmente é muito bom. Você consegue ir para qualquer lugar tranquilamente, ou de comboio, de metrô, ou de ônibus, né, que é o autocarro aqui. Foi uma iniciativa muito boa do governo português, realmente isso aí é muito bom mesmo. Poderia ser até os 30 anos aí, só para me ajudar um pouquinho mais, mas assim, já ajuda bastante, de verdade. E depois de conseguir o navegante, você já pode ir atrás de procurar um trabalho, que aí você vai ir atrás agora de um contrato de trabalho. E aquilo, você vai ter que insistir muito, vai ter que se inscrever, vai ter que se cadastrar em vários sites,
vai ter que sair batendo em porta, fazendo várias entrevistas. No meu caso, como é uma área especializada, uma mão de obra especializada, que tem bastante demanda, é um pouco mais tranquilo, porque você não tem tanta concorrência, mas tem uma concorrência sim. Eu consegui bem rápido, realmente, com poucos dias eu já estava com o meu contrato em mãos. Outro detalhe é que o NIS, isso já emendando com o assunto do NIS. E o NIS, para você que não sabe, é basicamente a Previdência Social do Brasil, o INSS, né? É de onde você vai contribuir com os impostos para o país. É basicamente isso. Teoricamente, para você fazer o NIS, você precisa do contrato de trabalho. E teoricamente, para fazer o contrato de trabalho, você precisa do NIS. Só que não é bem assim. No próprio site da Segurança Social, ela deixa bem claro que a empresa pode sim fazer o contrato sem ter o NIS e posteriormente fazer o pedido do NIS, tanto a empresa quanto o funcionário. O que acontece é que algumas empresas não sabem dessa informação ou realmente não quer ter o esforço, não quer ter esse trabalho. Mas meio que eles nem precisam ter esse trabalho. Assim, meio que é de bom grado que eles fazem. Que foi, por exemplo, o que aconteceu comigo. A minha empresa, ela fez o contrato de trabalho e solicitou o NIS. Só que aí já entra outra questão, porque assim, o sistema do NIS é um sistema automático robotizado, né? É de IA. E muitas vezes você pode mandar a documentação tudo certo e o sistema acaba não entendendo muito bem e fala que tem alguma coisa errada, que foi o que aconteceu comigo. Eu tentei umas 5 vezes, 3 foi da própria empresa, pelo o portal que eles têm, que é um portal diferente, que teoricamente deveria ser melhor, ser mais rápido isso. Primeiro deu que o meu NIF estava errado, só que estava certo. Eu mandei o comprovante do NIF e estava tudo certo, eu conferi. Outro disse que os dados do passaporte estavam errados. E outros falou que foi uma incompatibilidade lá de informações. E depois eu pedi 2 vezes. Aí nessa última vez eu consegui. Sendo que eu mandei os mesmos arquivos, tudo do mesmo jeito. Aí o sistema conseguiu interpretar lá de alguma forma e eu consegui fazer o meu NIS. Então agora eu tô com o NIF, o NIS e o cartão navegante. E por último, uma outra coisa que é bem importante você fazer, que depois que eu cheguei teve mudanças também, ou seja, ficou mais complicado, que é a questão da conta bancária. A conta bancária de algum banco aqui de Portugal. Algumas empresas exigem que você tenha uma conta portuguesa. Eu encontrei casos assim, que a empresa só fazia pagamento se fosse uma conta portuguesa, né? Uma conta que tem um IBAN português, né? Que o IBAN é como se fosse o código do banco. E o que acontece? Sempre teve uma certa exigência para você conseguir abrir a conta no banco, só que ficou bem mais difícil agora. Por exemplo, antes de eu chegar, assim, algumas pediam o NIF, o contrato de trabalho, às vezes o NIS, às vezes não. Alguma coisa para comprovar a residência aqui em Portugal. Aí poderia ser até uma conta do telemóvel, né, do celular. Com essa fatura você consegue usar como um comprovante de residência. Então basicamente você levava isso, NIF, contrato de trabalho, às vezes o NIS, às vezes não. E esse comprovante você conseguia fazer a sua conta. Praticamente depois de uma semana que eu cheguei, mudou isso. A maioria dos bancos estão exigindo a residência, que você tenha, ou que já tenha a residência, né, o título de residência, a autorização de residência, ou que você já tenha feito a entrevista da AIMA e tenha o e-mail de confirmação de recebimento dos seus dados biométricos, que é o que você faz nessa entrevista da AIMA para poder receber a sua autorização de residência. Ou seja, tá bem mais difícil agora. Só que existe uma exceção, que eu não sei se é para todos os bancos, mas já fica uma dica aí. Essa aqui salvou minha vida, porque na minha empresa, assim, teoricamente eu conseguiria receber pela Wise, só que ia dar muito mais trabalho para a empresa, né? Nas questões burocráticas ali da contabilidade. Daria muito mais trabalho do que se fosse uma conta aqui de Portugal. E o que me salvou foi uma exceção, mas assim, eu tive que insistir muito. Talvez você consiga com outros bancos também. Que foi o seguinte, pelo que o gerente do banco ali me explicou, eu realmente não sei se aplica em todos os bancos, mas no caso foi no Millennium que eu consegui abrir a conta. Por exemplo, se você chegar com esses documentos lá, você não consegue abrir conta no Millennium, se você chegar com isso lá. Porém, aí que entra a exceção, se a empresa que te contratou do contrato tem algum relacionamento com esse banco, né, tem uma conta nesse banco, eles conseguem abrir a sua conta. Só que eles exigem um contrato de 1 ano, que você tem um contrato de 1 ano. O meu é de 6 meses. Mas aí eu fiquei insistindo muito lá, eu falei, não, assim que terminar vai renovar. Realmente eu insisti bastante. E no fim ele acabou aceitando, conversou lá com outro rapaz lá. Eu fiquei a manhã praticamente toda lá no banco tentando resolver isso.
mas no final deu certo, ele conseguiu abrir a minha conta lá. Tá faltando agora só fazer a ativação e o cartão chegar, inclusive liberou até crédito, e me disseram que é bem difícil imigrante conseguir crédito aqui. Achei isso muito bom e no geral é isso. Ainda faltam algumas coisas, por exemplo, tem a questão de você ter que fazer a equivalência, né, do seu ensino no Brasil. Isso para se você for trabalhar na mesma área ou se na sua área de formação, ou algumas empresas que exigem que você tenha, por exemplo, o ensino médio completo do Brasil, aí você tem que fazer a equivalência. O meu eu até tenho os documentos para fazer a equivalência, né, que é você precisa do seu histórico e uma declaração de notas da embaixada de Portugal, pede no site deles lá. Eu fiz isso, mas eu não sei explicar muito bem. No meu caso eu não precisei fazer porque a minha empresa não exigiu isso. Mas assim que eu tiver um tempo eu vou fazer isso, porque é sempre bom você ter, nunca sabe quando vai precisar. E para quem tá vindo com visto de procura de trabalho, um outro documento muito importante que você vai precisar na AIMA é o contrato de arrendamento. Esse eu ainda não tenho, porque eu tô em hostel ainda. Mas assim que eu conseguir encontrar um aluguel de um quarto individual certinho com contrato, eu já vou ter esse contrato e teoricamente, se eu não me engano, eu vou ter todos os documentos que eu preciso para a entrevista. E é isso. Eu espero que eu tenha conseguido me expressar bem e que não tenha ficado muitas dúvidas. Mas se tiver ficado alguma dúvida, comente aí que se eu souber, com certeza eu vou responder. E se eu não souber, vai aparecer alguém que vai saber e vai responder. Então é isso, eu vou para casa agora porque depois de ter entrado naquele mato ali, quase me perdeu, tô traumatizado. Quero ir pra casa, descansar um pouco e eu vejo vocês no próximo vídeo.